Nessa semana a gente está nesse esquema trabalhando remotamente, então sejam bem-vindos à sala da minha casa, que é de onde eu tenho apresentado desde segunda-feira. O programa continua o mesmo, trazendo as principais notícias e os destaques do dia e também as análises dessas notícias, dessas informações. Então vamos para as notícias? A gente começa, inclusive, com uma ótima notícia. A Câmara Federal aprovou ontem à noite um projeto de renda mínima para auxiliar brasileiros a suportarem a crise do coronavírus. Com votação unânime, ficou aprovado o seguinte, dá uma olhada. Esse auxílio emergencial tem um valor de R$ 600 por pessoa, podendo chegar a R$ 1.200 por família. Mulheres com filhos que sustentam sozinhas a casa irão receber R$ 1.200. A duração desse benefício é de 3 meses. Bom, e quem tem direito? Quem tem direito são pessoas com renda mensal de até 3 salários mínimos ou meio salário por membro da família. MEI, que são os microempreendedores individuais, trabalhadores informais, autônomos, desempregados e inscritos no cadastro único. Jair Bolsonaro tinha anunciado uma ajuda de R$ 200. Os parlamentares, sobretudo os de oposição, trabalharam então num outro projeto que triplicou o defendido pelo governo federal e que agora segue para votação no Senado. A Câmara também aprovou ontem um projeto do deputado Alexandre Padilha, do PT, que desobriga o trabalhador infectado com coronavírus de apresentar atestado médico ao empregador em caso de afastamento por 7 dias. A partir do 8º dia, o trabalhador daí pode apresentar um atestado eletrônico. Esse atestado eletrônico ainda deverá ser regulamentado pelo Ministério da Saúde. Bom, o primeiro-ministro do Reino Unido está com coronavírus, pois é. No vídeo postado nas redes sociais hoje, Boris Johnson, que tem 55 anos, explicou que teve sintomas leves, como tosse, por exemplo. Johnson disse que já está isolado, mas que vai continuar liderando o governo no combate à Covid-19 e daí à distância. O primeiro-ministro usou a hashtag Stay Home, Save Lives, que é Fique em Casa, Salve Vidas. O ministro da Saúde britânico também testou positivo. Tá aí, então, Stay Home, Save Lives, que é essa postagem que Boris Johnson fez nas redes. Aqui no Brasil, o ministro general Augusto Heleno, que é braço direito de Jair Bolsonaro, ele abandonou a quarentena depois de 7 dias e foi ao Palácio do Planalto participar da teleconferência do presidente com os governadores do Sudeste. Hoje, pelo Twitter, ele disse que permaneceu 3 horas no palácio e que teve autorização médica. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional é um dos 23 membros da equipe do governo infectados com o coronavírus em viagem com Bolsonaro aos Estados Unidos. E falando em Estados Unidos, o número de infectados aumentou tanto no país que agora já está sendo considerado o novo epicentro do coronavírus no mundo, os Estados Unidos. São 81.378 infectados, 1.178 pessoas já morreram. Agora, os Estados Unidos, com isso, ultrapassam a China e a Itália nas estatísticas do coronavírus. Números tristes. O prefeito de Milão, na Itália, declarou que está arrependido por não ter adotado o isolamento social na cidade quando surgiram os primeiros casos da Covid-19. Giuseppe Sala divulgou em suas redes sociais o vídeo Milão não para. E agora, depois de mais de 4.000 mortes, Giuseppe admite que errou. Pois é. No Brasil, Jair Bolsonaro tem insistido no isolamento apenas de pessoas com mais de 60 anos, o que ele tem chamado de isolamento vertical. Esse é o vídeo da Itália, né, que eu estava comentando agora, de Milão não para. Esse foi o vídeo de divulgação dessa campanha. Voltando para o Brasil, então, Jair Bolsonaro tem insistido nesse isolamento vertical, que é apenas de pessoas com 60 anos ou com doenças que podem vir a se agravar. O presidente está liderando uma campanha para que os brasileiros retomem suas atividades em plena epidemia. Pois é. O Planalto divulgou uma campanha chamada O Brasil Não Pode Parar. Essa campanha é da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, cujo chefe, inclusive, está em isolamento domiciliar há 15 dias
porque se infectou com coronavírus na viagem presidencial aos Estados Unidos, assim como o general Heleno, que a gente falou agora há pouco. Até o meio-dia de hoje, o Brasil tinha 3.027 infectados e 77 mortes por coronavírus. Esse vídeo é esse vídeo da campanha, então, que pede para que as pessoas saiam de casa, porque o Brasil não pode parar. Sobre tudo isso, conversamos agora com o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro. No isolamento, né? Assim como você, estamos todos em isolamento. O que me choca é que nesse isolamento que a gente tem vivido, respeitando não só a nossa saúde, mas a saúde do coletivo, o que tem me chocado é isso, é uma escalada da ignorância no discurso de Bolsonaro. Cada dia ele vem com uma nova que não contribui em nada para a pandemia que a gente está enfrentando. Bom, Thalita, só repetindo, é porque trata-se de um doente mental. O Brasil está sendo conduzido por um doente mental. E a gente precisava estar sendo conduzido agora por um líder político que nos trouxesse paz, segurança, perspectiva, saúde. E nós estamos sendo tratados como o gado que segue ele, né? Aquela meia dúzia de pessoas que fica em frente ali ao Palácio da Alvorada, aquela claque patética, ridícula, que fica batendo palmas para um maluco dançar. O que está acontecendo no Brasil é o seguinte: a gente conseguiu, por causa da Câmara, mesmo assim de forma muito, muito paliativa, que a questão da renda mínima voltasse à pauta nacional. A renda mínima, que você sabe, é uma pauta antiga do Eduardo Suplicy, do ex-senador Eduardo Suplicy, vereador de São Paulo, e que finalmente está sendo implantada por conta de uma pandemia que ameaça a sobrevivência humana. Precisou isso para a gente poder abrir os olhos. Os americanos, os Estados Unidos, Thalita, estão cedendo 2 trilhões de dólares para os cidadãos americanos sobreviverem à pandemia. A União Europeia está cedendo 3 trilhões de dólares para os países, né, na Europa sobreviverem à pandemia. A gente aqui está discutindo um projeto que veio do governo, mal e porcamente, de R$ 200, que foi para 600, que pode chegar a 1.200. Não é nada, não é nada, não é nada mesmo. Leandro Fortes, um segundinho para ele pausar e retomar que os Estados Unidos estão, de fato, vai passar agora lá no Congresso, no Senado americano, essa ajuda financeira de 2 trilhões. Então, a gente vive uma circunstância muito, muito específica, porque todos os países do mundo, todos os líderes, todos os governantes estão mandando as pessoas ficarem em casa. Pois é, o Donald Trump, que é a inspiração do Bolsonaro, ele liberou 2 trilhões de dólares para a economia americana se sustentar no período da pandemia. A mesma coisa fez a União Europeia, só que 3 trilhões de dólares para os países europeus envolvidos. A Espanha e a Itália estão estatizando hospitais. Então, toda essa gente que até semana passada estava defendendo o Estado mínimo e a privatização de tudo e de todos, agora está desesperada atrás do Estado. Porque sabem que só um Estado forte, um Estado presente, um Estado investidor, pode salvar a humanidade de uma situação como essa, como numa guerra. Então, a nossa situação ela está se tornando diferente dos outros, porque o nosso presidente, que tem um problema mental grave, está querendo colocar as pessoas na rua. Contratou por mais de 4 milhões de reais uma campanha agora emergencial para fazer as pessoas irem para a rua, no momento que todo mundo está dizendo fique em casa. É o Brasil contra o planeta inteiro, inclusive contra o Donald Trump, que é o patrão, que é o dono dele. E a gente tá vivendo essa situação esdrúxula, né? Com um presidente que está indo na contramão do mundo, na contramão da Organização Mundial da Saúde, na contramão do bom senso, que, aliás, é uma característica muito dele, né? Tem um vídeo agora rolando nas redes de uma carreata em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e daí me chamou a atenção porque fizeram um questionamento em relação aos carros que fazem parte dessa carreata, que são carros chiques, valiosos, e que de fato não é do trabalhador brasileiro
que é demandado a trabalhar nesse momento, né? Essa gente é ridícula, né? Em Balneário Camboriú ficam mais ridículas ainda. Nas suas SUVs brancas, né? Circulando pela cidade, comemorando a volta do comércio. As pessoas não estão interessadas em saúde pública, estão interessadas nos seus lucros, estão interessadas em continuar ganhando dinheiro num período que ninguém pode ganhar dinheiro, que é um período de calamidade pública. Há uma coisa muito maior em jogo do que o lucro das empresas. As pessoas têm que. Como o Brasil perdeu o seu espírito solidário, é cada um por si, desde o golpe de 2016, essas pessoas se sentem à vontade para participar de um absurdo desse, sem nenhuma crise de consciência. E, no mais, essas pessoas são estúpidas, são ignorantes, e transmitem essa ignorância pelas ruas. E são covardes, essencialmente. Porque se não fossem covardes, não fariam carreata, fariam passeatas. Já que é uma gripezinha, que é uma bobagem, estariam nas ruas, caminhando de mão dada, dando beijos, né, e abraços, e comemorando a liberdade que o presidente deles está dando para eles. Leandro, você acredita que a gente vai chegar num ponto catastrófico, como vive a Itália hoje, que talvez Bolsonaro e quem apoia essa continuidade do trabalho parem para refletir sobre isso ou não? Olha, eu não tenho como arriscar se teremos tempos mais ou menos catastróficos. Eu tenho certeza que teremos tempos piores do que teríamos se tivéssemos uma liderança melhor à frente do país, né? Com certeza, essa posição do Bolsonaro, esse discurso do Bolsonaro, essa tropa do Bolsonaro, vai nos levar a um caminho pior do que se a gente tivesse uma liderança de verdade. O prefeito de Milão está aí pedindo desculpas depois de 4.400 mortes, porque ele fez exatamente essa mesma campanha. Era, Milão não pode parar. Milão não pôde parar e aconteceu que chegou a um nível aí sim catastrófico de mais de 4.000 mortes. Nós estamos aí na faixa de 70 e poucas mortes. E a gente tem que conter a expansão do vírus. A única maneira de conter a expansão do vírus é ficar em casa. Temos que ficar em casa. Esses programas de renda mínima é para garantir que as pessoas pobres também possam ficar em casa. As empresas vão ganhar menos, nós todos vamos ganhar menos, vamos comer menos, vamos viver menos, para poder viver mais em seguida. Né? O que nós não precisamos é desse idiota na frente do Palácio da Alvorada, né, incitando a população a ir para as ruas. O que a gente precisa, Thalita, além do coronavírus, é vencer também o Bolsonaro. Leandro, bom final de semana para você em isolamento, se cuida e a gente se fala semana que vem. Um beijo. Você também. Muita saúde para todos nós.